Graça e paz a todos. Nós estamos para mais um aulão, né, do nosso curso Sermão do Monte. Eu sou o professor Gilberto Rebouças e nós estamos juntos para estudarmos a palavra do Senhor nosso Deus. Então, hoje à noite, nós estaremos estudando o capítulo 6 do Evangelho de Mateus. Neste capítulo, nós vamos ver a questão da piedade, da eusebeia, da prática religiosa, de como um cristão deve colocar em prática a sua vida com Deus. Então, Jesus vai começar dizendo a cada um de nós o seguinte, que nós devemos nos guardar da maneira inadequada da prática da religião. Ele diz o seguinte: guardai-vos de exercer a vossa justiça. Justiça que é eusebeia, é prática religiosa, de como você vai fazer diante dos homens, com o fim, com a finalidade de serdes vistos por eles. Por eles quem? Pelos homens. Então Jesus vai nos dizer, e nós vamos orar antes: Senhor nosso Deus e Pai, rogamos a tua bênção, a tua graça, a tua misericórdia para com as nossas vidas, que o Senhor nos guarde, nos inspire, nos ajude. Em nome de Jesus. Amém. Então vai haver nesse capítulo um contraste entre a piedade do fariseu, a piedade do gentio, que era o pagão, e a piedade do cristão. Então Jesus diz o seguinte, que a piedade do judeu era uma piedade para ser vista, para impressionar os homens, para deles, dos homens, receber a recompensa, o elogio, o aplauso. E aí Jesus incentiva os cristãos a praticarem a sua justiça para que o Pai veja, para que as pessoas para não buscarmos o aplauso, o reconhecimento humano, mais o reconhecimento divino. Então Jesus diz que aquele povo está buscando o aplauso, o reconhecimento dos homens, e Jesus disse: se nós fizermos assim, de outra sorte, não tereis galardão junto de vosso Pai Celeste. Por quê? Porque se o objetivo é agradar aos homens e por eles sermos elogiados, deles recebermos os aplausos, então isso, o elogio, o aplauso, já será o nosso galardão, porque o galardão é aquilo que nós buscamos. E se nós buscamos o elogio e o aplauso, então nós já recebemos. Agora, se nós buscamos fazermos a vontade de Deus, então de Deus nós vamos receber o elogio. Então aqui Jesus vai cuidar muito da questão da motivação. Da motivação, aquilo que nos move, aquilo que nos conduz, aquilo que nos incita, aquilo que nos leva a fazermos. Então, o judeu tinha três coisas, três colunas sobre a qual as práticas, a religião dele estava fundamentada. Eram as três
colunas, que eram a esmola, a oração e o jejum. A esmola, a oração e o jejum. Então, Jesus vai começar com a esmola. Né? Ele vai dizer, quando, pois, deres esmola, não toques trombeta diante de ti. Os fariseus, eles tocavam trombeta literalmente. Então, o que acontece? Eles recolhiam ofertas nas sinagogas e eles davam ofertas. Eles ajudavam aos pobres. E para mostrar que eles estavam no momento, chegou a hora de ajudar o pobre, então, geralmente, quando eles iam fazer isso, eles levavam alguém para tocar a trombeta. E eles diziam que esse toque de trombeta era para avisar os necessitados que a oferta, que a comida, que a ajuda, que a esmola estava à disposição. Só que Jesus percebeu que eles faziam isso não apenas para alertar os necessitados, mas também para impressionar aqueles que estavam do lado, aqueles que estavam vendo e que diriam: ó, homens bons, pessoas maravilhosas, esse já tem o céu. Então Jesus percebeu a motivação e ele diz: não toque trombeta. Você, cristão, não toque trombeta diante de ti, como fazem os hipócritas. Como fazem os hipócritas. A palavra hipócrites é uma palavra que se tornou, nos dias de Jesus, um ator, um artista, alguém que vivia como se a vida fosse um palco, e ele vivia interpretando um papel. Então, ser hipócrita no dia de Jesus era ser alguém que interpretava um papel, verdadeiro artista, que parecia, mas não era. Nas sinagogas e nas ruas. E Jesus disse, como é que eles fazem isso? E por quê? Para serem glorificados pelos homens. Está aqui o motivo, está aqui o objetivo, está aqui a motivação. Jesus percebeu a motivação, identificou, diagnosticou. Ele disse, olha, tudo o que eles fazem para serem glorificados pelos homens. Eles não buscam a aprovação de Deus, eles buscam o seu próprio louvor. Aí Jesus, em verdade vos digo, que eles já receberam a sua recompensa, que eles já receberam a sua recompensa. Eram os homens que eles queriam agradar, impressionar, receber o aplauso, pois eles não têm nenhuma recompensa de Deus. E eu achei interessante isso aqui. Eles davam a entender, sem dúvida, comenta Calvin, que eram para chamar a atenção dos pobres, pois desculpas nunca faltam. Mas era perfeitamente óbvio que buscavam os aplausos e os elogios. Agora Jesus disse, vocês, tu aqui é o cristão, são os discípulos. Porém, é diferente, é uma adversativa. Ao dares esmola, ignore a tua mão esquerda o que faz a tua direita. E eu achei interessante isso que o John Stott fala. Ele diz assim, a questão não é tanto sobre o que a mão está fazendo, passando algum dinheiro ou mantimento, mas o que o coração está pensando enquanto a mão age. É o que nós estamos pensando, é o que está na nossa interioridade, no nosso coração.
Enquanto as nossas mãos estão agindo, nós podemos estar dando com as mãos a uma pessoa e o coração nos aplaudindo. Oba, como vocês são maravilhosos. Então Jesus disse: ignore. Não pense isso no coração. Aí ele diz: para que a tua esmola fique em secreto. E teu pai, que vê em secreto, te recompensará. Ele diz: enquanto os outros buscam a aprovação, o aplauso do homem, o cristão deve buscar a recompensa única e exclusivamente de Deus. Aí eu achei interessante isso aqui que o John Stott, que é tremendo, eu aconselho você a ler os livros do John Stott. Há três possibilidades nisso. Ou estamos querendo o louvor dos homens, primeira possibilidade. Segunda, ou preservamos o anonimato, mas silenciosamente congratulamos-nos pelo que fizemos, a segunda. Ficamos sem falar, mas no interior estamos dizendo parabéns, glória a mim, louvado seja eu. Ou, a terceira, estamos apenas desejosos da aprovação de nosso Pai divino. Essa é a correta. Achei tremendo isso aqui que Calvino diz. Ignore a tua mão esquerda o que faz a tua mão direita. Ele quis dizer, diz Calvino, infelizmente, muita gente só conhece os escritos de Calvino sobre predestinação. E não sabe que ele foi o maior exegeta, o maior intérprete das escrituras e fez comentários sobre quase todos os livros da Bíblia. E olha o que ele colocou aqui. Ele quis dizer que devemos ficar satisfeitos por termos a Deus como única testemunha. Que só Deus viu, só Deus sabe o que nós realmente fizemos. E agora nós vamos para a prática da piedade em relação a Deus, a prática da religião, dos atos. Primeiro, Jesus começa a dizer que dois métodos devem ser evitados. O método dos religiosos da época, os fariseus, ele diz assim: quando orares, não sereis como os hipócritas, os fariseus, os artistas da fé, porque gostam de orar em pé nas sinagogas e nos cantos das praças. Pergunta é: orar em pé, orar dentro de uma sinagoga, tem algum problema a pessoa orar em pé? A resposta é não. Agora, como Jesus está falando da motivação, Jesus vai dizer: para serem vistos pelos homens. O problema não era orar em pé, não era orar nas praças, mas era orar com o objetivo dos homens verem. Era orar olhando de lado para ver se alguém estava vendo. Era orar com o desejo de impressionar as pessoas do lado. Jesus disse: em verdade vos digo que eles já receberam a sua recompensa. Já receberam. O que eles queriam era impressionar os homens. Impressionaram. O Bruce, A.D. Bruce, ele diz uma coisa tremenda. Ele diz: mostrar quando tentados a esconder, e esconder quando tentados a mostrar. Mostrar quando tentados a esconder. Porque Jesus disse: brilhe a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras.
E aqui ele diz, olha, quando você for orar, entra no teu quarto. Parece uma contradição. É que Jesus está lidando com dois problemas que o ser humano enfrenta: a covardia e a vaidade. Quando Jesus disse, ninguém pode esconder uma cidade edificada sobre um monte, brilhe a vossa luz diante dos homens. Jesus estava lutando contra a covardia. Ele disse aos seus discípulos que eles seriam perseguidos. Então, quem é que gosta de ser perseguido? Ninguém. Então, os discípulos estavam tentados a se ocultarem, a ficarem calados, a não dizerem nada, para evitarem a perseguição. E aí Jesus diz, não dá. Brilhe a vossa luz diante dos homens, porque vocês estão tentados a esconder a mensagem, a ficar calados. Mas existe outro pecado que não é o da covardia, é o pecado da soberba, da vaidade. É quando nós tentamos impressionar as pessoas e delas arrancar aplausos, elogios. É quando nós fazemos as coisas para impressionar os homens. Então, aqui Jesus diz o seguinte: esconda. Quando você estiver tentado a mostrar que a sua vaidade, que o seu orgulho quiser aparecer, então entra no teu quarto, fecha a tua porta e ora. Quando você estiver acovardado, mostra-se. Quando a tua vaidade quiser brilhar, então esconda. Vá lá no quarto e ore para que ninguém veja. E aí, ele diz assim, nada destrói mais uma oração do que olhares furtivos para os espectadores, aquela olhada do lado que a gente dá procurando onde tem alguém nos observando. Jesus, como não fazer, agora diz o que fazer. Tu, porém, quando orares, entra no teu quarto. Quarto aqui, essa palavra tameion, que era uma sala de depósito, era um lugar onde é uma espécie de cofre da antiguidade, onde se guardava todas as coisas, todos os bens. E fechada a porta, orarás a teu Pai, que está nos céus. E teu Pai que vem secreto, te recompensará. Jesus, eles oram para que os homens vejam. Você vai entrar em um lugar para que os homens não te vejam. Onde ninguém pode te aplaudir. Onde você não corre esse risco. E aí ele diz, e lá vai estar só você e o teu pai. E esse pai que vê o que os homens não veem, ele vai recompensar você. E aí ele vai agora falar do método dos pagãos. Ele já falou do método dos gentios, dos judeus, agora o método dos pagãos. E orando, não useis de vãs repetições. É o verbo batalogel, que quer dizer balbuciar, ou no sentido de repetir as palavras ou os sons rápidos e inarticulados, que ninguém compreende. Era o que o grego achava ruim, a língua dos pagãos, porque parecia a sílaba bar, 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 sendo repetida, de forma que aquilo se tornava algo ruim, algo que ofendia os ouvidos, a audição. Daí eles colocavam o nome dessas pessoas de bárbaros. Mas a questão é que era repetição, eram os mantras.
o terço, como os gentios, como os pagãos. Ele diz, porque presumem que pelo seu muito falar serão ouvidos. Lá no texto de Elias e os profetas de Baal, o povo orou até meio-dia, se cortou. Então, antigamente, acreditava-se que, por muito falar, você podia dobrar o coração de um deus ou dos deuses para que ele se voltasse na sua direção. Hoje, no cristianismo também existe, né, um pensamento semelhante, um pensamento parecido com os 70 dias de oração. Né? Então, Jesus diz, não faça isso. Não ore como oram os gentios. Seja objetivo nas suas orações. Não tente cansar Deus, porque Deus não se cansa. Não ache que você vai dobrar Deus. Aí ele diz, não vos assemelheis, pois, a eles. Porque Deus sabe, o vosso Pai sabe o que tendes necessidade. E se você não vai conseguir impressionar Deus, nem cansar Deus, porque Ele já sabe tudo o que vocês precisam, antes que lhe o peçais. Antes que lhe o peçais. A oração não é uma maneira de dobrarmos a Deus. Não é uma maneira de fazer com que Ele haja. Existe até algumas frases que nós fazemos, que a gente às vezes cita, e eu mesmo já citei, que a oração move a mão que move o mundo. Então, se a gente não orar, parece que a mão de Deus fica parada. Não é assim. A oração é o reconhecimento que nós dependemos de Deus todos os dias. A oração, quando nós oramos, nós estamos dizendo a Deus, Pai, eu necessito de ti. Eu sei que tu conheces as minhas necessidades, mas eu dependo de ti. Se tu não deres, eu jamais terei. Não estou orando porque tu não saibas. Estou orando para que o Senhor saiba que eu dependo de ti. E aí agora Jesus vai dar um modelo de oração. Os discípulos pediram, Senhor, nos mostre como orar. E Jesus deu um esboço. Né? Jesus não deu uma oração para ser repetida, mas um esboço, para que a gente possa ter um rumo, uma diretriz. E como Mateus está tentando mostrar aos judeus que Jesus é aquele de quem Moisés falou, o profeta semelhante a ele, o Filho de Deus, então a oração de Jesus ela vai ser semelhante às duas tábuas da lei. A oração de Jesus vai ser semelhante às duas tábuas da lei. Numa tábua tinha 4 mandamentos. A primeira tábua. E nesta primeira tábua falava-se da relação entre o homem e Deus. Na segunda tábua tinha 6 mandamentos. E falava da relação do homem com o seu próximo. Então, na primeira ele diz assim, agora ele vai dividir em 2 partes. A primeira parte é assim, portanto, já que vocês pediram, vós orareis assim, Pai nosso que estais nos céus. Ele não é Pai meu, ele é Pai nosso. Quando a gente aprende isso, a gente descobre que ele não é só meu pai, ele é teu pai, ele é nosso pai, ele é pai do irmão, ele é pai do outro, ele é pai da irmã, ele é pai de muita gente que estais nos céus. Aí ele, santificado seja o teu nome, separado, separado.
seja santificado pelas nossas ações, santificado pelas nossas vidas. E aí o pedido: venha o teu reino, faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. Que a tua vontade seja feita cá, como ela é feita lá. Que haja uma só vontade em todo o universo, no céu e na terra. Pai, não é que o Senhor faça a minha vontade. Não é que a gente chega na igreja para que Deus cumpra os nossos planos, mas é para que a vontade de Deus seja feita, é para que nós possamos dizer: Pai, a minha vontade está submissa à tua, porque a tua vontade é a melhor. E aí o Carson, ele diz o seguinte: essas três primeiras petições, embora foquem o nome de Deus, o reino e a vontade de Deus, são todavia orações para que ele possa agir de tal maneira que o seu povo santificará o seu nome, submeter-se-á ao seu reino e à sua vontade. Se pensássemos nele como o máximo dentro de nós mesmos, ou como a base de nosso ser, seria impossível distinguir entre as suas preocupações e as nossas. É o que diz a história. Segunda divisão. Agora vem a relação do homem com o próximo. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Dá-nos hoje. Ou seja, todos os dias nós somos dependentes de Deus. Primeira coisa, dá-nos hoje. E amanhã precisamos de novo. E perdoa-nos as nossas dívidas. Segunda coisa, perdoa as nossas dívidas. Mas tem uma coisa que complica. Assim como nós temos perdoado aos nossos devedores. Então, em todo o Novo Testamento existe um ensino de que nós fomos perdoados. E do jeito que nós fomos perdoados, nós também devemos perdoar. Então, se uma pessoa não perdoa, é porque ela não tem noção do perdão que a ela foi ofertado. Aí a segunda coisa ele diz assim: e não nos deixeis cair em tentação. Sustenta-nos. É Deus quem provê as nossas necessidades. É Deus quem nos sustenta. É Ele quem nos segura, como diz o Salmo 91. Que Deus nos segura pelas mãos, para que o nosso pé não tropece. Então nós dependemos dele. E ele diz: mas livra-nos do mal. Livra-nos do mal. Aqui é o poneros. Livra-nos do maligno. Livra-nos de praticarmos o mal que ele incita. Livra-nos de cairmos em tentação. Livra-nos de fazermos o que é mal e livra-nos de todo o poder das trevas, pois tem o reino, o poder e a glória. Então aqui o Stott diz assim: os dois últimos pedidos deveriam talvez ser entendidos como os aspectos negativo e positivo de um único pedido. Não nos deixe cair em tentação, mas nos livre do mal. O pecador cujo mal praticado no passado foi perdoado, anseia ser libertado de sua tirania no futuro. Então, ele diz: olha, nos perdoe do passado e nos livre do maligno e de praticar o mal no futuro. Não deixe que a gente seja alguém que perpetua, que continua no mal, mas alguém que é libertado, arrancado do mal.
Deus perdoa somente o arrependido. E uma das principais evidências do verdadeiro arrependimento é um espírito perdoador. Os 3 pedidos que Jesus coloca em nossos lábios são magnificamente completos. Incluem, em princípio, todas as nossas necessidades humanas, materiais, o pão nosso de cada dia, espirituais, perdão de pecados, e morais, livra-nos do mal. Livra-nos do maligno e daquilo que ele nos leva a fazer. Aí, nossa fragilidade. Dá-nos força necessária para que as provações da vida não se tornem para nós ocasiões para a tentação espiritual. Então, e nós devemos orar, diz o Tasca, pedindo a Deus que nos dê graça para quando vier a tentação, não encontre em nós, em nossas fragilidades, lugar fértil para crescer, para produzir. Implicação oriunda do ensino. Jesus agora vai dizer o que acontece. Porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celeste vos perdoará. Jesus disse, olha, o fato de vocês pedirem perdão lembra a vocês que antes de pedir perdão, vocês já perdoaram aqueles que vos ofendem. Se, porém, não perdoardes aos homens as suas ofensas, tampouco o vosso Pai perdoará as vossas. A prática da piedade em relação a nós mesmos. Temos a prática da piedade em relação ao próximo, as esmolas. A prática da piedade em relação a Deus, a oração. E a prática da piedade em relação a nós mesmos, que é o jejum. Quando jejuardes, não vos mostreis contristados como os hipócritas. Os fariseus sempre recebem o nome de artistas da fé. Porque desfiguram o rosto, com o fim de parecer aos homens, sempre a direção deles é aos homens. Jesus percebeu isso, tudo que eles fazem. Eles oram para serem vistos pelos homens, eles dão esmolas para serem elogiados, reconhecidos pelos homens, e eles jejuam. E por isso, eles fazem maquiagem. É como morto. Quando a pessoa morre, a pessoa vai para uma funerária e lá tem uma pessoa para maquiar, para que aquele morto fique com a aparência mais aceitável, que as pessoas possam ver. E aí ele diz o seguinte, desfigura o rosto, com o fim de parecer aos homens que jejuam. Então, os fariseus faziam isso, eles faziam um semblante e carregavam com a maquiagem para parecer às pessoas, para dizer, olha, eu estou jejuando. Jesus, sem verdade vos digo, já receberam a sua recompensa. Eles não estão jejuando para buscar a face de Deus, eles estão jejuando para serem vistos. Então, tudo que nós fazemos com o objetivo de impressionar os homens, seja jejum, oração ou oferta, não temos mais nada diante de Deus. Então nós temos que ter muito cuidado. A palavra desfigurar é afanizo, que quer dizer fazer desaparecer e, portanto, tornar invisível ou irreconhecível. E aí Jesus diz o seguinte, como deve ser a nossa, a dos súditos do rei? Tu, meu discípulo, tu, meu servo, quando jejuares, unge a tua cabeça e lava o teu rosto. Mas o contrário do que eles fazem. Tu, porém, conjunção adversativa, eles desgrenham os cabelos, eles maqueiam o rosto. Você não. Unge a cabeça, como alguém que vai trabalhar. Lava o rosto, como alguém que acordou e ninguém sabe.
com o fim, com o objetivo, com o fim de não parecer aos homens que jejuam. Jesus, eles procuram mostrar, aparentar que estão jejuando, chamar atenção. Jesus disse, vocês façam tudo para não chamarem atenção. E sim a seu Pai. A religião humana, ela busca o aplauso, o reconhecimento dos homens. A divina busca somente o reconhecimento de Deus. E teu Pai que vem em secreto te recompensará. Nós temos que pensar a quem nós estamos querendo impressionar. Prioridade dos súditos do reino em relação ao ter, em relação ao ser e em relação ao fazer. Em relação ao ter, Jesus vai falar do tesouro. Ele diz assim, não ajunteis tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem tudo consomem, e onde os ladrões minam e roubam. Então ele está dizendo, olha, não ajunteis. Não em grego é não mesmo. Não ajunteis tesouros na terra. Por quê? Ele diz, porque na terra, tudo que nós juntamos é passageiro, é efêmero. Há uma insegurança na terra. Ele diz, olha, se você juntar tesouro aqui, você vai viver sempre preocupado. Deus abençoe, Fábio. Ele diz, onde a traça e a ferrugem, tudo consome. Ele diz, você tem uma roupa, você tem um metal valioso. Mas, com o tempo, ou basta uma ação, você comprou uma roupa muito cara, basta uma traça para fazer um furo, para fazer o que a gente chama um buraco, para tirar todo o valor daquela roupa. Basta uma pequena ferrugem para tirar todo o valor daquela peça. E ele diz, onde os ladrões minam e roubam. As paredes lá eram só de barro, na Palestina. Então era muito fácil cavar uma parede, ela não tinha cimento. E os ladrões entravam. Então Jesus disse, olha, sabe por que vocês não devem juntar? É porque aqui, tudo que você junta não tem durabilidade, não tem segurança. A graça vem e tudo aquilo que você juntou, que você guardou com tanto sacrifício, perde valor. Você compra um carro e aí vem a ferrugem, e destrói aquele carro tão valioso. E se você deixar num lugar, o ladrão vem e rouba. E se os bens desse mundo são inseguros. O Lloyd Jones, Dr. Martin Lloyd Jones, ele diz assim, não está em evidência aqui o que um homem porventura possua, mas antes o que ele pensa sobre seus bens e qual a sua atitude acerca deles. Que ele pensa, essa roupa vai ter valor para sempre. Esse carro vai ter valor para sempre. Esse tesouro que eu acumulei está seguro. Aí Jesus vai falar de um lugar onde o tesouro tem durabilidade e segurança. Mas ajuntai tesouros no céu.
Por que nós devemos juntar tesouro no céu? Ele diz, onde nem a traça, nem a ferrugem consome, nem os ladrões minam e roubam. Ele diz, porque lá está seguro, lá está garantido. Aí ele vai arrematar, porque onde estiver o vosso tesouro, aí estará também o vosso coração. Porque aquilo que nós valorizamos, aquilo que nós priorizamos, nosso coração segue. Se estiver no céu, nosso coração estará olhando para o alto. Se o nosso tesouro estiver aqui, o nosso coração está olhando ao redor. E nós vamos acabar esquecendo a Deus. Porque nós estamos preocupados com o nosso tesouro. Jesus, onde estiver o seu tesouro, aí estará o seu coração. Muita gente se perde porque arranja tesouro aqui. E aí fica tão de olho e tão preocupado com aquilo que é valioso para ele e para ela aqui, que acaba se esquecendo de Deus. Mas quando o nosso tesouro está no céu, nós pensamos lá. Prioridade em relação ao ser. John Stott diz assim, Jesus passa da comparativa durabilidade de dois tesouros para o benefício relativo de duas condições. Agora é o olho. A candeia, a lâmpada do corpo são os olhos. O que ilumina o corpo são os olhos. De sorte que, se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz. Então, no Antigo Testamento já dizia que o coração, que os olhos são o coração. Eu coloquei aqui o texto. Salmo 119, 10 e o versículo 18. De todo o meu coração te busquei. Não me deixe desviar dos teus mandamentos. Desvenda os meus olhos. Paulo diz assim, ilumina o nosso coração, para que eu veja as maravilhas da tua lei. Então, Jesus está dizendo, se o nosso coração, se o nosso interior, Jesus não é um pregador que vai para os problemas externos, mas ele vai para a raiz do problema. Jesus diz que é do coração que saem os furtos, os assassinatos, as blasfêmias. Então ele diz, olha, o nosso coração, através dos nossos olhos, o coração vai enxergar o mundo através dos nossos olhos. E ele diz, se esse coração for bom, se o nosso interior for um interior renovado, renascido, ele diz, então tudo vai brilhar. Tudo no exterior. Se o interior for iluminado, for abençoado, for transformado, então o lado exterior vai ser luz. Ele diz, se porém os teus olhos forem maus, o teu interior for mal, o teu corpo será tenebroso. O lado de fora será pior. Porque é de dentro que vem o comando para fazermos as coisas, para enxergarmos o mundo. Se o interior é mau, se aquilo que gera visão é mau, então eu vou enxergar as coisas do lado de fora, mas então eu vou enxergar com maldade. Ele diz, se portanto a luz que há em ti são trevas, ou seja, se o teu coração está em trevas, aquilo que deveria iluminar, guiar você, nortear, está em trevas, quão grande serão tais trevas? A tendência é que você viva em trevas, que você veja trevas.
que você só enxergue o mal, que você só veja maldade, porque o seu interior está em trevas. Mas também tem essa palavra aqui, rapros, que significa singelo, simples, diz-se do olho que converge em um único objeto. O olho bom é aquele que enxerga só Deus. O olho mau é aquele que pensa em Deus, mas pensa também em... Ele vê duas coisas, em agradar os homens. E aí a prioridade com relação ao fazer, em relação ao fazer, ao ser, ao ter e ao fazer. Agora, assim, ninguém pode servir a dois senhores. Jesus, ninguém. Existem pessoas que dizem, mas nós podemos trabalhar para dois patrões. Mas aqui, o verbo servir é duléu, vem de doulos, escravo. Ninguém pode ser escravo de duas pessoas. Por quê? Porque a essência da escravidão é a dedicação completa a um só Senhor. Eu coloquei aqui. O que o Maclay, ele diz, pode-se trabalhar para dois empregadores, mas nenhum escravo pode ser prioridade de dois senhores, pois ter um só dono e prestar serviço de tempo integral são da essência da escravidão. Então, o escravo ele tem um só dono e ele trabalha para ele de tempo integral. Então, Jesus, nós não podemos servir a dois senhores. Ele diz, por quê? Porque ou há de odiar um e amar o outro. Então, são auto-excludentes. Se a pessoa pudesse servir a dois senhores, ela ia amar um e odiar o outro. Então, ela nunca seria alguém totalmente dedicada, porque ela ia estar na casa de um pensando no outro. Ou se dedicará a um e desprezará o outro. Aí aqui nós temos uma coisa tremenda. Não podeis servir a Deus e a Mamon, que era o Deus das riquezas, o dinheiro. Ninguém pode servir a dois senhores. A única coisa que Jesus chama de Senhor, que pode ser Senhor da nossa vida, além de Deus, é o dinheiro. São as riquezas. É Mamon, o Deus das riquezas. E aí o que acontece? Ele agora vai falar dos súditos do reino e a providência divina. Providência vem de prever. Significa que Deus sabe o que nós necessitamos. Ele já previu isso. E, portanto, ele vai nos abençoar. Porque todos nós que vivemos para Deus, a gente tem um grande problema. A gente é tentado a fazer tudo para garantir a nossa sobrevivência. E com medo de passar necessidade, a gente está sujeito a se vender para que as nossas necessidades sejam satisfeitas. Aí é onde está o risco da gente começar a fazer coisas erradas para não perder o dinheiro que a igreja dá. Pode fazer mesmo. Mamon significa o Deus das riquezas, por isso que é traduzido por riquezas. Mamon era o Deus das riquezas. Então Jesus agora vai falar sobre essa necessidade que nós temos de ter as nossas necessidades supridas.
E que isso é um perigo. Quanta gente hoje que, para ter as coisas, todos nós temos, na nossa fragilidade, nós temos medo do final do mês, de quando vierem as contas, será que eu vou ter? E principalmente quando a gente é um trabalhador autônomo, que não tem o recurso no final do mês garantido. A gente tem que correr atrás e esperar que ele venha. O meu amigo Fabiano aí sabe o que é isso. Eu vivo atrás também. Então, muitas vezes, nós ficamos com medo. E muita gente, por causa desse medo, acaba sendo comprado, se vendendo, fazendo coisas para garantir esse recurso no final do mês. E Jesus agora vai cuidar disso. Ele vai dizer o perigo da ansiedade, que é antecipar o amanhã. É estar preocupado com o final do mês hoje. Aí Jesus começa com um argumento do maior para o menor. Por isso vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida. Vida física. Quanto ao que haveis de comer ou beber. Essa é a nossa maior preocupação. Como é que nós vamos continuar existindo? Jesus disse, não andeis ansiosos. A ansiedade é antecipar o futuro de maneira negativa. É pensar lá no fim, quem garante que eu vou ter? Quem garante que Deus vai suprir? E aí ele diz, nem pelo que haver de comer, nem pelo que haver de beber, nem pelo vosso corpo. Quanto ao que haveis de vestir. Jesus diz, por quê? Por que eu digo isso para vocês? Ele diz, não é a vida mais do que o alimento? Ele pergunta ao povo, aos seus discípulos, olha, pessoal, me respondam uma coisa. A vida não é maior do que o alimento? O senhor vai dizer, claro. Jesus deve ter pensado, se o Pai deu a vida, então é claro que o mesmo que deu a vida, que é maior, dará também o alimento. Aí ele diz, e o corpo, mais do que as vestes? Ele diz, qual é o mais caro, qual é o mais precioso? O corpo ou a roupa que veste o corpo? Isso quer dizer, o corpo. Jesus disse, se o Pai deu o corpo, ele não dará também as vestes? Então ele deixa na nossa cabeça, olha, se Deus deu a vida, não vai dar o alimento para manter você vivo? Se Deus deu o corpo, que é maior, não dará a veste para que você possa cobrir, honrar e aquecer esse corpo e protegê-lo? Então Jesus deixa essas perguntas. E aí agora ele vai dar exemplos da providência de Deus. Ele olha para o lado, e aí ele pega o data show dele da natureza, e ele vai primeiro dar a lição tirada das aves, dos pássaros. Observai as aves do céu. Não semeiam, quer dizer, não plantam, não colhem, nem ajuntam em celeiros. E disse, olha, elas não plantam como vocês, elas não têm a colheita e elas não têm um celeiro para garantir. Tudo isso que nós fazemos é para garantir. Jesus não é contra isso. É bom salientar aqui. Jesus quer livrar o seu povo da ansiedade desnecessária, que não vai resolver nada. Ele diz, contudo, vosso Pai Celeste as sustenta. E diz, olha, elas não plantam, como vocês, elas não colhem e elas não armazenam.
Elas confiam em Deus. E aí Jesus, porventura, não valeis muito mais do que as aves? É aquela questão do maior para o menor. Se Deus alimenta as aves, vocês não têm maior valor? Então veja aqui que uma ave, quando a Bíblia diz que nós temos que Deus vai suprir, significa que não é que Deus vai mandar deixar a nossa casa. Ele até às vezes faz. Mas significa que ao nosso alcance, ao nosso redor, perto de nós, ele coloca tudo que nós precisamos. Nós só precisamos ir atrás. Como aqui eu coloquei um peixe, um pássaro que aprendeu a pescar, um pássaro que aprendeu a parar no ar para poder colher o néctar das flores, o outro que aprendeu a comer inseto, o outro que pesca, o outro que aprendeu a abrir uma goiaba, uma fruta, o outro que aprendeu a quebrar um coco. Isso significa que Deus colocou ao nosso redor, no mundo onde nós estamos, tudo aquilo que nós precisamos para sobrevivermos. Mas nós temos que nos capacitar, como esse pássaro que aprendeu a comer goiaba, esse que aprendeu a quebrar coco, esse que aprendeu a pescar, esse que aprendeu a parar no ar, para que a gente possa colher ao nosso redor tudo que está à nossa disposição para suprir as nossas necessidades. E eu coloquei esse texto aqui de Lutero, que é tremendo. E assim, vejam, escreve Martinho Lutero com muita beleza. Ele está fazendo das aves nossos professores e mestres. E uma grande e permanente vergonha para nós o fato de, no Evangelho, um frágil pardal se tornar um teólogo e pregador para o mais sábio dentre os homens. Portanto, sempre que você ouvir a voz de um rouxinol, está ouvindo um excelente pregador. E é como se ele estivesse dizendo: eu prefiro estar na cozinha do Senhor. Ele fez o céu e a terra, e ele mesmo é o cozinheiro e anfitrião. Todos os dias, ele aumenta e nutre inúmeros passarinhos. Ele alimenta e nutre inúmeros passarinhos em sua mão. A lição retirada dos livros. Qual de vós, por mais ansioso que esteja, aqui está o problema. Jesus diz: qual de vós, por mais preocupado, ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado à sua vida? Jesus diz: olha, você pode esticar a sua vida? A sua preocupação pode aumentar um dia de vida? Pode acrescentar sua estatura? Não. Aí ele diz: não. Jesus está dizendo: a ansiedade não resolve, ela piora. O ansioso se desespera, perde a fé. A ansiedade, ela traz um peso do amanhã para o hoje, somado com o do hoje, fica uma carga impossível de suportar. E aí muita gente sucumbe, se mata, tira a vida. Por quê? Porque se preocupou de tal maneira, ficou tão ansioso, e aquilo não resolveu, pelo contrário, complicou a vida. E aí Jesus, e por que andais ansiosos quanto ao vestuário? Agora ele vai para a segunda coisa. Considerai como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham nem fiam. Jesus disse: vocês trabalham, vocês pegam o algodão, vocês pegam a lã, vocês fiam para fazer roupas. Eu, contudo, vos afirmo que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Jesus disse: nem Salomão,
teve uma veste como um simples lírio do campo. Ora, se Deus assim veste a erva do campo, a menor, sempre é questão do menor para o maior, para suscitar a nossa fé, para despertar a nossa fé. Que hoje existe e amanhã é lançada no forno, então era aquela erva e ficava seca com facilidade, pegava fogo com facilidade. Então as mulheres apanhavam aquilo ali, depois de sequinha, para começar o fogo, para colocar debaixo da madeira mais grossa, mais resistente, e ali pegava fogo com mais facilidade. Jesus disse, olha, vocês já olharam, vocês já contemplaram o lírio? Mas esse lírio aí passa logo. Ele tem uma veste linda, passa logo. Ele é pequeno, mas ele se veste mais com maior beleza do que o próprio Salomão. Nem Salomão chegou aos pés dele. Ele diz, quanto mais a vós outros, aí agora ele repreende, homens de pequena fé. Ele faz uma censura. Ele diz, vocês deviam crer, esperar. E aí eu coloquei aqui a árvore. Ela sabe que no sol ela pode buscar o sol em cima e embaixo ela vai buscar os nutrientes. Então Deus colocou em cima o sol, colocou embaixo os nutrientes. Aqui nós temos árvores que estão saindo do chão e crescem em busca do sol. E aqui nós temos embaixo. Isso significa que eu e você temos que correr atrás daquilo que a gente busca. Jesus não quis dizer, olha, fique em casa, não se prepare, não se programe, não se capacite. Ele está dizendo, ó, os pássaros, eles voam, eles saem do ninho, com a certeza de que vão encontrar peixe, com a certeza de que vão encontrar fruto, com a certeza de que Deus colocou o peixe ali no rio, de que Deus colocou o fruto, eles só precisam buscar. Deus colocou para nós aquilo que nós necessitamos. Nós precisamos correr atrás. Nós precisamos ter capacidade. Assim como o pássaro precisa aprender a voar, parar no ar, mergulhar, para buscar, nós precisamos também ter capacidade de alcançarmos, orarmos a Deus para que Ele nos capacite, para que a gente tenha condição de buscar o sustento para nossas famílias. Assim como as árvores, de crescer, de se esticar, para encontrar um lugar ao sol e de espraiar raízes, para encontrar a água e os nutrientes que ela precisa. Que Deus tenha misericórdia de nós. Que Deus não nos deixe na incapacidade, sentados e só preocupados. Aí Deus conhece as nossas necessidades assim. Portanto, é uma conjunção conclusiva, agora ele vai chegando o fim. Não vos inquieteis. Não deixe que a sua mente fique inquieta, pensando, dizendo, que comeremos, que beberemos, ou com que nos vestiremos. São as nossas preocupações. Jesus disse, não deixe que isso venha inquietar você. Se você descobriu que o Pai colocou do lado, que o Pai colocou, o pássaro vai, ele não sabe se vai encontrar perto ou longe, a planta vai espalhar, alongar suas raízes, não sabe se vai ter água logo perto, ou mais profundo, ou mais longe, mas ela sabe que vai encontrar água.
ela vai se esticar, não sabe o quanto ela vai precisar se esticar para chegar e usufruir dos benefícios do sol. Mas ela vai se esticar, sabendo que vai chegar lá. Assim nós. Então, quando nós temos isso e nos capacitamos para isso, sabendo que está lá, só preciso ir pegar, ele diz, ou com o que nos vestiremos? Ele diz, porque os gentios é que procuram todas essas coisas. Ele diz, os pagãos estão preocupados. Isso é que faz com que eles sejam pagãos. Eles estão preocupados apenas com essas coisas. Isso é o suficiente para eles. Eles vivem como animais, só para comer, beber e para ter com que se aquecer. Ele disse, pois vosso Pai Celeste sabe que necessitais de todas elas. Aí ele vai dizer a prioridade do súdito é o reino. Ele vai dizer agora o que ocupa o primeiro lugar. Que vem em primeiro lugar. Ele diz, buscai, pois em primeiro lugar. Veja, ele não diz buscai só isso. Mas ele diz, buscai em primeiro lugar o seu reino, o reino de Deus e a sua justiça. Uma vida digna desse reino. Buscai o seu reino e buscai viver uma vida justa. Ele diz, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Quando você buscar o reino e viver uma vida justa, ele diz, portanto, agora vamos concluir, ele diz, não vos inquieteis com o dia de amanhã. Não tragam para hoje o final do mês. Não, hoje você já tem muitas preocupações. Não traga as do ano que vem. Não traga as do mês que vem. Não traga o final do mês para hoje. Ele diz, pois o amanhã trará os seus cuidados. Ele diz, cada dia vem com suas preocupações, com suas necessidades. Cada dia nós sabemos, hoje eu preciso comer, hoje eu preciso beber água, hoje eu preciso trabalhar, hoje eu preciso estudar, hoje eu preciso correr atrás. Ele diz, cada dia, um dia de cada vez. Aí ele diz, basta ao dia o seu próprio mal. Ele diz, olha, enfrente o mal que o dia trouxer. Enfrente o problema daquele dia. O de amanhã, não. O de amanhã você enfrenta amanhã. O de hoje, você enfrenta hoje. Amanhã você acorda e diz, eu vou enfrentar um novo dia. Nós vimos aqui hoje, no capítulo 6 do Sermão do Monte, ele dizer, Senhor Jesus dizer, olha, os hipócritas, eles estão fazendo tudo, suas obras, o seu fazer, suas esmolas, até coisas maravilhosas eles conseguem perverter. Eles fazem para serem vistos, para serem exaltados, reconhecidos, glorificados. Eles querem títulos, eles querem visibilidade. Jesus disse, vós não. Não caia nesse erro de procurar título, visibilidade, reconhecimento humano. Mas que Deus seja aquele que te vê. Que Deus seja aquele que te recompensará. Ele diz, quando você orar, não faça como eles. Não ore para impressionar os homens. Não ore esperando deles o aval, o aplauso. Ore
a seu Pai. Não deixe o desejo de ser visto, de aparecer, corrompa a sua comunhão com Deus. Que você seja desviado de Deus para o ser humano. Que você busque a glória do mundo e não a glória de Deus. Ele diz, olha, quando você jejuar, não finja. Não jejue para o outro ver. Não desfigure seu rosto, não tente impressionar as pessoas, porque aí o jejum perdeu a sua direção. Ele diz mais, se lave, se banhe, se unja, se perfume, para que ninguém perceba que você está fazendo aquilo. Mas Deus que vê vai te abençoar. Ele diz, olha, existem coisas que vão tentar tirar a tua fé. Preocupação com a subsistência, preocupação com o que comer, com o que beber, a preocupação com o que vai vestir. E Jesus disse, se Deus deu a vida, não dará a água para sustentar essa vida? Não dará o alimento? Se Deus deu o corpo, que é maior, Deus não dará a vestimenta, a roupa? Ele diz agora, vocês, meus discípulos, busquem em primeiro lugar, coloquem como prioridade o reino, a justiça desse reino. E todas as coisas que vocês se preocupam, que vocês precisam, serão acrescentadas. Não vos preocupeis com o dia de amanhã, basta um dia de cada vez. Não pegue um peso que você não pode carregar. É um dia de cada vez. Cada dia vai trazer os seus problemas. Enfrente cada problema do dia, porque esses já são pesados. Mas Jesus diz, olha, vai, não tente abarcar o mundo com as pernas. Vá construindo tijolo após tijolo. Uma conquista atrás da outra. E ele diz, olhe para os pássaros. Olhe para as plantas. Deus colocou ao redor deles comida, água. E eles apenas precisam se capacitar para encontrar comida. Seja no rio, seja nas árvores, seja pelas raízes ou pelo bico. Que Deus nos capacite para que nós possamos também encontrar o pão nosso de cada dia. Encontrar aquilo que nós precisamos para vivermos. Que Deus abençoe a todos. Fiquem com Deus. E você que vai assistir esta aula, esse aulão, e do curso Sermão do Monte, deixa lá o teu comentário. Eu espero que Deus possa te abençoar poderosamente. Fábio, foi um prazer te rever. Deus te abençoe. Fiquem com Deus. Em nome de Jesus Cristo, nosso Senhor. Alguma pergunta, Fabinho? Deus abençoe. Assim que der, eu posto, quando
ou o Google Meet mandar, eu posto no grupo.